tudo noite. bem? Tudo Já certo? temos presentes já o Vitor, Ariadne, Isabel, Isadora, Matheus e Vitória, certo? Para dar um panorama do que vai ser esse semestre para vocês, essa aula vai ser um pouco uma apresentação da disciplina, né, o que nós vamos abordar, e também como que isso vai acontecer, de que forma que nós vamos fazer a disciplina acontecer durante o semestre, né? E eu tenho alguns recados, por exemplo, assim, ó, eu preciso que todos liguem as câmeras, nem que seja para aparecer só os olhinhos no escuro, sei lá, mas só para que eu veja que vocês estão aí, Agora pegou. porque é uma exigência da nova administração da Unisul, né? Que ainda está em fase de junção, eles ainda estão se unindo, mas eles exigiram isso, certo? Ao final da aula, eu vou apresentar para vocês um formulário para que vocês preencham e, a partir daquele formulário, eu vou dar a presença. Então, infelizmente, vocês vão ter que ficar comigo durante a aula inteira. A minha aula não costuma ser chata, né? Mas como esse semestre vai ser muita teoria, eu vou tentar, de alguma forma, engajar vocês em um movimento que vocês possam aplicar a teoria para facilitar esse aprendizado, tá? Eu vejo que todos estão, a princípio, com a câmera ligada, faltam alguns alunos, nós temos 11 alunos nessa disciplina, né? Vocês que estão comigo e mais 6, vocês vão ver que tem aqui em cima um professor Zoom, é o Zoom que eu conectei no computador aqui da empresa para poder utilizar, e vocês estão me vendo pelo meu celular, então eu estou aqui, Reginaldo Osnil, certo? Eu tenho algumas observações para passar para vocês e vou fazer isso compartilhando a tela. Eu consigo compartilhar aqui. Compartilhar. Deixa eu ver se eu já desliguei o pornô. Ah, tá desligado o pornô. Tá, vamos lá. Primeiro, eu costumo usar bastante. Deixa eu fazer para baixo aqui essa. Eu costumo usar bastante o Trello, né? Então, se vocês observarem aí na tela, eu me organizo muito pelo Trello. E depois eu vou colocar vocês aqui também no Trello para que vocês tenham essa organização à disposição de vocês. Algumas coisas da disciplina passada, que foi projeto gráfico, eu vou rever, não tudo, 2 ou 3 coisas eu vou rever. Quem não teve a disciplina projeto gráfico, saibam que a disciplina ela é posterior a essa. Então, vocês que estão no sexto e tiveram aula com o sétimo, acabaram de alguma forma pulando uma etapa e agora vão voltar para essa etapa, né? E aí eu tenho aqui uma bibliografia básica que eu vou utilizar, né? E toda essa bibliografia aqui ela está disponível na biblioteca da Unisul online, vocês podem acessar, podem ler. Mas eu costumo mastigar para vocês essa bibliografia nos pontos que eu acho que é mais importante. Então, quando vocês pegarem aqui, por exemplo, esse livro do Tavares, vocês vão ver que eu já separei o que eu considerei que é mais importante para o aprendizado de vocês. E aqui estão as páginas, se vocês quiserem lá conferir, ó, página 22, 25. Por que isso? Só deixa eu desligar aqui o som do WhatsApp, para não incomodar mais. Por que isso? Para que vocês pulem essa etapa de precisar ler tudo para poder assimilar o conhecimento. Eu acho que quando eu estou fazendo essa divisão, eu também reforço o meu aprendizado, e quando vocês pegam essa divisão feita, vocês conseguem seguir uma linha de raciocínio dentro da proposta da disciplina. Eu tenho aqui um calendário, né, que é a nossa proposta do semestre. Então, hoje a gente terá, no dia 17 de agosto, a apresentação do plano de ensino do formato do estudo-trabalho, introdução e apresentação de como será o semestre, né? Verificação de conhecimento dos alunos. Então, eu vou fazer uma dinâmica com vocês para ver o que vocês têm em termos de conhecimento. Vou expor alguns conceitos, eu tenho uma brincadeira para fazer com vocês aqui, e nós vamos fazer uma discussão em sala de aula.
E vamos definir uma busca para a próxima aula, a partir do que a gente conversar hoje. Então, na próxima aula, nós vamos ter esse debate do que for feito em sala, né? Que vocês buscarem. Então, vocês vão trazer esse tipo de informação que eu vou falar hoje, para que na próxima aula a gente possa conversar sobre isso. Na outra aula, então, a gente já entra em conceitos propriamente dito, que são composição, percepção, equilíbrio, tensão, nivelamento, positivo e negativo, Vitor. Vitor, tá aí. E aí nós vamos debater isso também. Nós vamos ter 3 feriados, no dia 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro, nas segundas-feiras. Então, vocês vão ter menos aula comigo, provavelmente, do que com os outros professores. E aí, por aí vai. Depois vocês vão poder ter acesso aí e vão ver o que tem em termos de conteúdo, né? Nós vamos ter 2 avaliações, que serão provas, né? Essas provas elas vão ser via formulário do Google também. Então, eu vou mandar o formulário para vocês vão preencher durante a aula e vão encaminhar e está feita a prova. Elas basicamente vão ser em cima do que a gente vai apresentar em termos de teoria em sala de aula. Então, tudo que eu entregar mastigadinho para vocês aqui na tela do computador é o que provavelmente vai cair na prova, em termos de composição, equilíbrio, enfim. Não é nada para prejudicar, pelo contrário, é só para perceber se vocês estão conseguindo compreender o que a disciplina está passando. Quem me conhece sabe que eu ajudo mais do que atrapalho. Então, é mais para vocês medirem o conhecimento de vocês, e se eu perceber que vocês têm alguma dificuldade, com certeza eu vou ajudar, nós vamos trabalhar para que essa nota evolua e vou aperfeiçoar o conhecimento que vocês tiveram dificuldade então. Então, serão 2 provas, uma no dia 28 de setembro e uma no dia 30 de novembro, essas 2 avaliações. Eu costumo fazer um projeto da disciplina, e aí o prazo final do projeto vai ser no dia 7 de dezembro. O projeto ainda não está definido o que vai ser em conversa com vocês, a gente vai definir, mas eu já tenho um tema em mente, mas isso eu falo mais para frente. Então, nós vamos ter algumas aulas para que esse projeto ele seja produzido. 26 de outubro, 9 de novembro, 16 de novembro e 23 de novembro. Terão aulas que vocês terão acesso ao InDesign, ao Photoshop, enfim, a outras ferramentas que vocês precisem, como foi no semestre passado. A Unisul fornece um acesso e vocês baixam em seus computadores e utilizam para fazer esse material, certo? A gente tem algumas bibliografias, então, eu falei um pouco delas. Essa aqui é interessante que vocês leiam, se precisarem, mas assim como tem esse livro sobre o que é o InDesign na biblioteca da Unisul, também tem tutoriais que facilitam muito, tutoriais básicos que vocês podem já, de antemão, já antever o que vai ser a disciplina. Para quem já trabalhou com InDesign, já conhece o InDesign, é mais fácil de mexer. Ô, Como professor, nós desculpa temos apenas... interromper. Pode falar. Desculpa interromper. A Ariadne só pediu para avisar que ela tentou ligar a câmera, só que daí travou tudo. Ela tá tentando entrar pelo computador agora para poder ligar a câmera e aparecer, tá bom? Obrigado, Vitor. Eu criei um grupo, eu sei que vocês já estão enjoados de grupos e tudo mais, mas é uma forma mais rápida, e deu certo na disciplina passada, é uma forma mais rápida de a gente conversar. Como eu estou sempre em atividade, seja trabalhando ou estudando no meu doutorado, né? Eu chego 2 horas da manhã em casa e eu ver uma mensagem no grupo, eu respondo lá, eu dou um feedback independente do horário. Apesar disso, eu fui aconselhado pela instituição a definir apenas o dia da aula para que vocês tirassem dúvidas, né? Mas mesmo assim eu me coloco à disposição em outros horários para que, se vocês precisarem, eu estou à disposição. Mas reforçando, a nossa disciplina então será toda segunda-feira, das 7h15 às 10h30, e a gente terá essa presença virtual aqui através da ferramenta Zoom, certo? Nós temos 11 colegas, então, vocês são 11 estudantes nessa disciplina, então vai ser uma disciplina bem tranquila de a gente trabalhar e pensar um projeto que todos possam se engajar e transformar em algo legal. Não vai precisar ser apresentado, a não ser que vocês queiram de alguma forma colocar no Plus, enfim, ou passar adiante para outros eventos que
e porventura desejarem, né? Eu tenho um arquivo aqui, então vamos conversar um pouquinho sobre as características das mensagens visuais, né? Todos estão conseguindo ver? Então, esse material eu vou deixar disponível depois ali no mural do EVA, né? É um material bem simples, tá? Mas é interessante para a gente ir conversando para que eu possa medir o que vocês têm de conhecimentos, né? Por isso que é importante que a câmera esteja ligada, porque eu vou chamar um por um, eu vou questionando, a gente vai interagindo para ver se vocês entendem o que é uma mensagem visual, como ela se apresenta, tal. Vamos lá. Visualizar é ser capaz de formar imagens mentais. Alguém discorda disso? Não? O que seria visualizar? O que seria projetar, por exemplo. Quando você projeta uma imagem de alguém, o rádio tem muito isso, né? Eu ouço uma voz, né? Eu ouço a voz da Isadora Zarbato gravando um áudio sobre o que tem no site da Rádio Cidade, e aí eu visualizo quem é a Isadora Zarbato, eu visualizo em imagens aquilo que eu estou ouvindo, né? Então, visualizar é ser capaz de formar imagens mentais. A gente está muito acostumado visualmente, né? O Vitor já está bocejando ali. É teoria, Vitor. A aula é chata, eu sei, mas vamos Não, lá. Vamos ver. não leva mal, tá, professora? Eu bocejo o dia inteiro. Vamos ver se a gente consegue, de alguma forma, deixar isso legal, tá? Então, visualizar é isso, é ser capaz de formar imagens mentais. E quando você vai projetar algo visualmente, você está facilitando para que as pessoas precisem pensar o mínimo possível, para que essas imagens elas sejam realizadas na mente da pessoa, né, com menos de dificuldade possível. Por exemplo, se eu digo que uma caneta ela é azul, você já sabe que a caneta é azul e já consegue identificar essa caneta. Se eu digo que ela é azul de ponta fina, você consegue identificar ainda mais o que é essa caneta. Se eu digo que ela é Bic, você consegue identificar em imagens ainda mais que caneta é essa. Se eu digo que ela é Bic, ela é azul de ponta fina e o tubo é laranja, aí você consegue ainda mais identificar e formar essa imagem, né, a partir do que eu estou construindo. O nosso planejamento visual que nós vamos aprender nessa disciplina é facilitar isso, que você possa pegar essa imagem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, e saber o que essa imagem significa. Isso aqui é uma Bic? Não, isso aqui é um lápis, né? Então, a gente não pode confundir quando eu colocar um lápis e escrever que isso é uma caneta, isso não pode acontecer. Isso um exemplo bem tosco, só para a gente entender o que faz o planejamento visual. Ele deixa fácil para que as pessoas captem a mensagem. A gente apreende a informação visual de muitas maneiras, né? Por exemplo, o modo como nós nos mantemos em pé, né? Pensem um cadeirante, né? E pensem em você que não precisa usar a cadeira de rodas. A maneira que você vê a cidade de Tubarão é totalmente diferente. Você vê a cidade de Tubarão como um caminhante. Então você percebe as facilidades e não percebe as dificuldades. O cadeirante ele tem uma visão diferente da sua. Ele consegue ver que alguns locais não têm acessibilidade e muitas vezes você não se dá conta disso porque você não precisa se dar conta disso, hipoteticamente, né? Como a gente se movimenta, como a gente mantém o equilíbrio, como se protege, como a gente reage à luz, ao escuro, a um movimento súbito. Se eu fizer assim, por exemplo, você pode reagir. Se eu estiver na sua frente, eu posso assustar você. Né? Então, uma freada brusca. Então, tudo faz com que você perceba, né? ou tome consciência do ambiente a partir disso. São vários os fatores, então, que nos fazem interpretar visualmente. Um semáforo, por exemplo, sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho, nos faz entender o ambiente e aquela informação visual passa a ter um peso.
como encaramos o mundo também afeta aquilo, né, que vemos. Por exemplo, eu sou havaiano, né, e aí eu vejo que o meu time perdeu. E aí aquilo é uma tristeza para mim. E aí eu passo por uma propaganda que tem alguma relação com isso e eu não sou tão impactado porque eu não estou bem naquele dia para aquele tipo de assunto. Então, como eu me encaro aquele dia também afeta o que a propaganda vem trazer para mim. A relação que eu tenho com o rádio, por exemplo, faz com que qualquer conteúdo relacionado ao rádio tenha mais impacto sobre mim do que qualquer outro conteúdo. Se eu sou um gamer, se eu jogo, sei lá, Counter-Strike ou Free Fire, enfim, qualquer conteúdo que tenha relação com esse tipo de jogo me faz ter uma percepção diferente, me faz ver o mundo de maneira diferente e a mensagem de maneira diferente. Então, é um processo individual. E quando a gente vai fazer um planejamento visual, a gente tem que levar isso em consideração também, essas individualidades, né? Então, esse é um dos fatores, uma das que a gente precisa tomar cuidado. A tendência é associar a estrutura verbal e a visual, associar isso é compreensível. Por exemplo, quando eu falei que isso aqui é uma caneta, né, até vocês captarem, não é um lápis, é mais complicado. Eu não posso dificultar isso, as pessoas tendem a fazer essa junção. O texto, ele tende a complementar a imagem. Essa é a tendência, né? Isso bem... torna mais compreensível. Então, se o texto tem relação com a imagem, facilita ainda mais a nossa mensagem, aquilo que a gente quer transmitir visualmente. Deixa eu mudar aqui, que eu acho que eu estou olhando... Opa, eu estou olhando para cá e a câmera estava atravessada. Então, essa é uma tendência. Você diz que isso aqui, por exemplo, é um livro. Você confunde, isso aqui não é um livro. Isso aqui é um DVD. Mas se for um livro para você ouvir, eu preciso deixar isso bem explícito para que não haja essa confusão, certo? Só me adaptar aqui. Então tá, nós temos algumas experiências individuais, né? Por exemplo, eu estive hoje no Museu Ferroviário, né? Então, a minha ida hoje no Museu Ferroviário, né, me fez conhecer um pouco da história de Tubarão, me fez conhecer um pouco de outras situações relacionadas à ferrovia, locomotivas, enfim. Quando eu passar por uma mensagem, por uma imagem, por um vídeo, como tem um que está circulando nas redes sociais, que é uma campanha da Ferrovia Teresa Cristina sobre o acidente nos trilhos, enfim, aquilo vai me mexer de forma diferente de alguém que nunca teve no museu, não conhece a história, tal. Então, tudo isso, né? A experiência que eu tenho ultrapassa a maneira que eu percebo a mensagem que está me trazendo. Antes de eu seguir adiante, né, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Eu vou pedir para vocês, pode ser no celular mesmo, tá? Tem um site chamado Kahoot.it. Estão vendo aí? Kahoot.it. Tem um aplicativo, dá pelo site mesmo. Vocês podem ir até esse site, por favor? Entrei pelo celular, professor. Tudo bem. Conseguiu acessar? Aham. Conseguiu? Todos? Sim. Não. Não? Tipo, tem que botar um pin aqui. Só que daí tu Eu tem já, que... eu já vou gerar o PIN já. Tá. Ah, tá. Kahoot. Todos? Yes. Sim. Sim, show então. Vamos lá.
Vamos ver aqui. Deixa eu tirar esse somzinho que é enjoadinho. 859648 é o PIN, tá? Nickname. A gente tem Victor, que decidir um nome. o Victor, o Juan, a Isabel, o Matheus, a Ari. Tá. Falta a Isadora. Isadora. Mais alguém? Tinha mais a menina aquela. A Vitória. A Vitória. Ela saiu. Saiu, Vitória? Tá por aí? Ela tá. É um joguinho bem simplesinho, tá? Só falta a Vitória. Vamos ver aqui. Isadora, Isabel, Ari, Juan Freitas, Matheus e Vitor. Tem 6 jogadores. Tá, vai ficar salvo, depois a gente brinca aqui com eles. Vamos lá. São três perguntas. Você vai ter que responder entre A e B, né? E são 2 imagens, uma em cada pergunta, certo? É só para a gente fazer uma brincadeira aqui para ver como que a gente pode interpretar essas imagens, tá? Eu vou começar, certo? É bem rapidinho, podem apertar e vamos seguir adiante. Então vamos lá, vou startar. Percepção visual. Vocês olham a imagem, cliquem ou A ou B. Qual shampoo é o mais caro? Apareceu para vocês aí? A ou B? Tem 15 segundos. Ninguém respondeu ainda. Opa, 2 respostas. 4 respostas. 5 respostas. Tá, 3-3. Vamos para a próxima. Vamos lá. Já cliquei. Vamos lá, mais uma. Quais biscoitos possuem os ingredientes mais saudáveis? A ou B? 1, 2, 3, 4 respostas. 5. Não. Tá, 6 colocaram B. Legal. Vamos para a próxima. Opa, já tem um resultado aqui. Pô, mas não veio a terceira. Vamos para a próxima aqui. Tá, terceira. Eu caí do jogo. Qual o café é o mais forte? Cinco responderam que é A. Beleza. Tem pódio aqui, mas isso aí é o de menos, tá? A Isabel ficou em terceiro. Vamos ver quem ficou em segundo. O Vitor ficou em segundo. E quem ficou em primeiro? Luzes. Ari. Onde que a Ariadne ficou em primeiro, né, gente? Peraí, por que eu fiquei em terceiro? Não entendi. Legal. Mas vamos lá, pessoal. Acho que era mais rápido. Quanto mais rápido, mais... Vamos desmistificar aqui, tá? 2 coisas, certo? Primeiro, as 2 respostas estavam corretas, tá? As 2 respostas estavam corretas. Eu vou explicar para vocês por quê. Deixa eu achar aqui a publicação original. Aqui. Essa brincadeira, essas imagens ali, elas foram produzidas pelo GIF Design Studios. Vou traduzir aqui para vocês. Cadê aqui? Traduzir para o português. Eles fizeram uma brincadeira para a gente colocar para o lado e responder qual que é o A ou B. Só que tem uma pegadinha aí, e vocês não se deram conta. Vocês responderam intuitivamente, né? Só que eles têm as mesmas palavras, eles têm as mesmas configurações aqui, ó, Morning Blend, Arabia Coffee. É o mesmo produto, com imagens diferentes. E vocês fizeram escolhas diferentes a partir do visual, a partir do que foi apresentado para vocês, né? Então, vocês escolheram qual é que tinha os melhores ingredientes aqui. Parecia o A, parecia o B, enfim. Né? Não, é um produto fictício que eles criaram, né, com imagens diferentes para que vocês comprassem a ideia.
mas é o mesmo produto, né? Fictício, né? E aí eles dizem, né? Que quanto tempo você demorou para escolher uma, enfim, eles são o mesmo, né? A primeira impressão é a que fica e a primeira impressão é que faz você comprar o produto, né? Tendo dito isso, e aí é legal assim, ó, a gente não está falando de... Ninguém aqui vai criar produtos, ninguém aqui vai criar algo para vender nesse sentido, mas a gente vai criar um tipo de produto que precisa ser vendido, né? Nós vamos criar ou um jornal impresso, ou uma revista, ou um e-book, ou nós vamos criar, de repente, um livro, né? E ele precisa passar uma informação. Então, assim, ó, eu não preciso de muitos códigos, tanto que vocês nem leram o que estava escrito lá, né? Vocês simplesmente escolheram intuitivamente, ó, não, esse café aqui, ele parece ser mais forte porque, sei lá por quê. Né? Vocês não precisaram, ninguém precisou dizer para vocês, o mais forte é o A, ou o mais forte é o B. Vocês compraram a ideia do que foi vendida por aquela imagem que eu trouxe ali para vocês brincarem, né? Tanto que, independente da resposta que vocês colocassem, estava certo, porque é a percepção de vocês, é muito pessoal, né? Na primeira ali, foi meio a meio. As pessoas se dividiram qual que é o shampoo mais caro. Então, quando você, de repente, você vai no mercado comprar algo e esse produto aqui tem mais valor do que esse, porque ele foi construído para que a sua percepção daquele produto fosse nesse sentido. Ele foi construído para que ele foi planejado visualmente para que você interpretasse que aquele produto tem mais valor do que o B. O A tem mais valor do que o B, certo? Então, a gente confia muito nos nossos olhos. Então, eu acredito que esse produto é melhor. Então, quando eu penso isso, e aí é o perigo, porque a gente acaba comprando... Se a gente fosse falar em fake news, por exemplo, a fake news tem todas as características de uma notícia de verdade. Então, quando você vai ler uma fake news, muitas vezes você pensa, pô, será que é verdade? Será que não é? Nem todas, tem algumas grotescas, mas grande parte delas, elas têm lead, elas têm título, elas têm linha de apoio. Tudo bem, Matheus? Matheus? Joia? Eu vi o Matheus Oi, vindo ali. Tá tudo bem, Matheus? tá. Se estiver atrapalhando alguma coisa aí, me avisa, tá? Às vezes Não, tá bom. a gente fala muito aí, começa a falar, não para. Aí puxa minha orelha aí, puxa minha orelha. Professor, tá muito enjoado, vamos falar de outra coisa, tal. Beleza? Beleza. Certo. Então tá, a gente confia muito em nossos olhos, a gente depende muito deles. Então, isso nos prega uma peça. A gente acha que aquilo que a gente está comprando em termos de imagem é o que é a realidade. Né? E muitas vezes ele foi planejado visualmente para que a gente comprasse aquilo. Ele foi feito de modo que a gente entendesse, opa, é esse o produto que me satisfaz, é esse o produto que é forte, o café que é forte, o biscoito que é mais saudável, né? o shampoo que tem mais valor, que é mais caro, enfim. Então, qualquer acontecimento visual é uma forma com conteúdo, né? E aí o conteúdo ele tem algumas influências, né? Por exemplo, a cor, o tom, a textura, a dimensão, a proporção e também o significado. Você chega no supermercado para comprar uma água mineral, e você tem lá diversos tipos de água, né? Diversas embalagens de água, cada uma com um valor diferente. Você tem desde a mais simples até a mais, sei lá, água do Himalaia. Estou chutando aqui. Ou água das ilhas gregas, sei lá. É água, é H2O.
O Vitor estava bocejando, agora o Matheus está bocejando. Eu sei, é chata a aula, Matheus, eu sei, eu sei. Professor, juro pra você que quando eu bocejo não é porque é chato, porque só tô com sono, que eu durmo tarde. Não é que é chato, é que eu tô com sono. Daí esse barulhinho na cama, eu vou ter que Tranquilo, sentar na tranquilo, mesa, eu acho. tranquilo. Deixa no tripé, se cochilar, eu dou um grito aqui. Ô, Matheus, acorda! Então tá, vamos lá. E aí tem alguns elementos que compõem esse significado, né? Que a gente vai trabalhar eles. A gente vai tentar entender eles, tentar trabalhar eles de forma a pensar o planejamento visual a partir deles. O ponto é um deles. A linha, a forma, aí na forma entra o círculo, o quadrado, o triângulo e essas variações, né? Retângulo, enfim. Também a gente tem algumas combinações de planos, dimensões, né? Ó, aqui, ó, deixa eu aproximar aqui, ó. Proximidade, distância, dá efeitos diferentes numa determinada imagem, num planejamento visual. Então a gente vai tentar entender essa lógica durante a disciplina. A cor, nós vamos ter algumas aulas para falar sobre cor. A cor é muito importante vocês entenderem. Tem alguns livros bacanas. Psicologia das Cores é um livro legal para vocês trabalharem, para vocês estudarem, para vocês levarem para a vida. Novamente, eu vou esmiuçar, eu vou trazer dentro daquele nosso Trello ali tudo resumidinho, tudo mastigadinho, mas é interessante que vocês busquem além daquilo que eu estou trazendo, né? O Matheus até correu, ó. Acho que ele foi no banheiro. Mas enfim, vamos lá. A textura, proporção, dimensão, movimento, tentar trabalhar isso é muito legal. Então, esses são elementos visuais e a partir deles a gente tem, então, a matéria-prima para todos os níveis de inteligência visual, né? A partir deles que a gente planeja e expressa todas as variedades de manifestações visuais, objetos, ambientes e experiências, né? A partir de cor, de textura, enfim. Tendo dito isso, e aí é interessante porque como eu preciso conhecer vocês, né, e nós temos uma primeira aula aqui que ela voou, é 8h30, e eu praticamente coloquei tudo que vocês precisavam fazer. Eu vou passar uma atividade para vocês começarem hoje. Como é que é o nome da menina que estava com a criança no colo ali? Vitória. Vitória está online ainda? Vitória? Não. Para a gente começar hoje. Tá online, professor. Tá ali? Tá online, tá ali, ó. Tá. Vitória, consegue ouvir? Dá um joinha se consegue ouvir. Oi. Oi. Ô, Vitória, a gente vai começar uma atividade hoje, né? Se tu não conseguir fazer por causa da criança, não tem problema, tá? Isso aí é o de menos. Começamos hoje e apresentamos na próxima aula, tá? Então, mas a próxima aula, se puder... Tá conseguindo me ouvir? Vitória? Também não. Não. Travou. Não consigo... Tá, eu vou falando, qualquer coisa tem a gravação, depois eu vou colocar à disposição, tá? Nós vamos começar uma atividade hoje. Se você não conseguir acompanhar, porque está com a criança aí, não tem problema, tá? Mas para a próxima aula a gente precisava desse material pronto para a gente poder entender melhor como é que vai ser a dinâmica da disciplina, tá? Eu separei aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui na ementa, linguagem visual, forma e conteúdo, aqui. Nós temos hoje, eu fiz uma exposição bem rápida, tá? E a gente vai fazer essa pesquisa agora em aula para fazer. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês, vou ali pegar uma aguinha, um cafezinho e a gente volta para conversar sobre isso que vocês vão pesquisar, tá? Eu tenho aqui, ó, cadê? PDF, aqui. Encontrar uma mensagem visual que desperte o seu interesse. Sei lá, de repente você tem uma revista em casa
E aí, pô, aquela capa da revista é legal, vou trazer para o debate. Tá? De repente, um site e não pode ser Playboy, Vitor. O Vitor tá rindo lá. Não pode, não pode. Ah, não, não é horário. De repente, uma Professora, eu não tenho revista. essas coisas aqui. É um ambiente cristão aqui. Perfeito. Que bom, Vitor, que bom. Ah, é pra irmãzinha. De repente você tem uma revista, você tem um livro que a capa chama a atenção, ou até mesmo, sei lá, aqui, ó, uma caixa de remédio, chama Torcilax, sei lá, chamou essa atenção, ou de repente uma garrafa, para a gente tentar ter uma percepção inicial de como que vocês leem as coisas, né? Aí eu vou conseguir compreender um pouco de vocês, vou conseguir entender como que vocês fazem essas leituras e a partir disso eu consigo planejar algumas coisas para as próximas aulas, tá? Então, assim, hoje eu vou dar 10 minutos para vocês e vocês vão fazer essa pesquisa, tá? 8h36, a gente fica online aqui, eu vou mutar, vou lá pegar uma água, um cafezinho, né? E aí eu volto para a gente conversar. Aí eu venho, Vitor, o que você separou aí? Aí eu vi, separei a garrafa de Sprite Lemon Fresh. E aí, então tá, Vitor, por que chamou a tua atenção? E a gente vai debater isso, nós vamos interagir com o que cada um trouxe. Como são poucas pessoas, a gente perde aí uns 3, 4 minutinhos cada um e já consegue ter uma percepção a partir daquele exemplo que eu trouxe, do A e do B, como que vocês entendem a linguagem visual. Certo? Certo. Entendeu, Vitória? Entendi, consegui escutar agora. Show. Obrigado, tá? Então, 8h37, 13 minutos. 8h50 eu volto. Tá? Eu vou estar aqui. Vou dar 13 minutos para vocês buscarem no Google. Pode ser esse quadro ali atrás. O que é esse quadro aí, Vitor? É Nova York. Ah, não. Escolhe outro. Tá, eu vou à busca aqui, porque eu tenho umas coisas em mente. Legal. Boa busca para vocês aí, tá? 8h50 a gente volta. Vou mutar aqui meu microfone. Já peguei, né? Eu ia pegar um CD da Taylor, gente, mas eu não peguei. Peguei outro CD. Nem é a tua cara, né? Não, eu peguei outro. Eu não peguei da Taylor, porque ia ficar muito. Porque eu não. Enfim, eu peguei outro. Que dá pra falar mais. da Taylor ainda. Ah, que esse aqui tem coisa pra falar. Eu peguei o da Camila Cabello, que eu tenho aqui. É pra escrever ou não? Não é. Eu vou escrever só pra eu, né, ter uma ideia. Oi, Ariadne, que saudade que eu dou de ti. Oi, tudo bom?
Ô, professor, tá escutando? Eu acho que ele tá sem o fone agora, Matheus. Ele tava com fone antes. Ele só vai botar o fone quando for o horário. Reginaldo! Ó, ele não tá escutando mesmo. Que tonto que tu é, cara. Tem que fazer assim. Gente, cara. olha só, o que que vocês vão falar? Eu peguei a capa dos. Eu peguei o negócio aqui de CD que eu tenho, que eu comprei justamente porque eu gostei do negócio. Tá, mas é pra falar, tipo, algo visual. É, né? Eu acho que é, né? É, tu tem que explicar o porquê que, tipo, tu. Tipo, eu escolhi esse CD porque a capa do encarte dele tem isso, e eu gosto disso por causa disso. Tem que explicar o porquê que tu gosta do que tu vê, entendeu? E você não Entendi. É gosta? quase que, é quase que, tipo, algo sentimental, sabe? Só que não, tu vai ter que falar de uma maneira mais teórica. Daí. Ai, gente, não sei. Ô, Vitória, põe a tua filha. Eu escolhi É a minha verdade. filha porque ela é linda, porque ela é muito linda e Eu ia fofa. pegar meu sobrinho, mas ninguém deixou eu pegar ele, né? Infelizmente. Não é demais pra lá, mano. Ela tá muito grande, Vitória. Ela tá muito Ai, linda. ela tá mesmo. Ai, gente, eu que lute, né? Não sei. O professor saiu. Ó, tá botando fone. Eu peguei uma foto de Taylor porque a Taylor é perfeita. Ô, professor, Fala ouviu? comigo, Isadora. Isadora, fala comigo. Foi eu, Matheus. Ó, tô no Que voz fone é essa, errado. Dudu? Isadora, fala comigo. Não. Foi eu, Matheus. Ô, Matheus, desculpa, eu tava com o fone errado. Eu acho que. Ô, professor, olha Pode só. falar. Todas as aulas tem que. Todas as aulas. Todos os professores a gente tem que aparecer. Sim. Sim. Aí assim, ó, aqui. Como promocionar. não te ouvi, Vitória, desculpa. Eu não te ouvi, Vitória. Não? Tá. Ô, Matheus, o que eles nos orientaram? Se o aluno não tem condições de ter câmera, alguma coisa nesse sentido, é para nos avisar, para que a gente possa passar para a instituição para que eles resolvam isso. Tá? Mas vem de cima, vem do MEC. Porque assim, ó, como que aconteceu no semestre passado? A gente foi todo mundo pego de surpresa e aí a gente não é que foi foi virtual, mas foi mais brando. A gente conseguiu de alguma forma suprir a necessidade, né, sem que o aluno estivesse tão presente. Só que, para que não haja juridicamente um impedimento para a instituição, no sentido de que isso não é aula em formato remoto, e sim uma aula virtual, é preciso que os alunos estejam presentes com suas câmeras. Então, o que configura, por exemplo, que a gente está em uma sala de aula virtual e não como uma aula virtual? Configura que a aula virtual você faz no horário que você quiser e a sua presença virtual hoje nada mais é como se fosse sua presença física mediada por tecnologia, entendeu? Você está no seu ambiente doméstico, em casa, mas a gente está num ambiente escolar mediado por tecnologia. Tanto que, por exemplo, eu consigo separar vocês em salas paralelas, em grupos. Se eu quiser dividir, por exemplo, pego o Vitor, a Isadora e o Matheus e coloco numa sala paralela, eu consigo fazer isso hoje graças à ferramenta. E separo os outros colegas e consigo andar por essas salas paralelas e conversando como se eu estivesse indo nas carteiras.
Então, eles conseguiram essa ferramenta, o Zoom possibilitou isso, e aí tem essa diferença. Vocês não estão tendo uma aula virtual, vocês estão iniciando o semestre com uma aula, né, remota. Mas pode ser que daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, daqui a um mês, a gente volte para o ambiente físico. Que eu acho difícil, mas... Pois é. Fala, Vitor. Tu acha que... eu pessoalmente acho que jornalismo difícil, né? Que vai ter aula que precise, sim, ser presencial, né? Porque... Na realidade, assim, Vitor, olha só, vamos lá. Eu tenho algumas aulas que elas teriam que ser em laboratório. A gente ir lá no computador e usar o InDesign, usar o Photoshop. Assim, claro. Só que aí, suponhamos que a Vitória não consiga ir, por exemplo, tem a criança ali para cuidar. Eu vou ter que ir lá no laboratório e ministrar aula para vocês e ainda vou ter que dar aula para a Vitória. Ah, tá. Porque ela tem essa dificuldade, ou sei lá, porque o aluno é idoso, está no grupo de risco, ou porque o aluno tem alguma situação de saúde que o prejudique. Então, eu teria que dar 2 aulas. Então, eu optei por fazer tudo remotamente. Inclusive, quando for para ser... para usar a ferramenta. Por quê? Eu posso separar vocês, cada um em uma sala. E aí eu vou em sala conversando. E aí, Vitor, qual é a tua dificuldade? Professor, não sei mexer na ferramenta aqui. Não, peraí, Vitor, vamos dar um jeito. Olha só, vou compartilhar minha tela contigo. E aí eu consigo fazer todo esse trajeto conversando com você, explicando. Já te adiantando. Já te adiantando, eu vou ter bastante dúvida no design, tá? Não, mas tranquilo. Esse é o processo de aprendizado. Nós vamos ter, deixa eu ver se eu resgato aqui, peraí. Nós vamos ter a aula do dia 5, 19 e 26 de outubro. Não, 19 é a exposição. Nós vamos ter 4 aulas, basicamente. Mas talvez eu faça todo finalzinho da aula, né, um pouquinho de uso da ferramenta, se vocês preferirem. Por exemplo, 9 horas já. Eu não vou segurar vocês até 10h30. Mas eu posso, por exemplo, a gente faz essa dinâmica, né? Daqui a 2 minutos a gente volta com essa dinâmica. A gente faz essa dinâmica e de repente, professor, vamos mexer no InDesign então. Eu já pego a aula hoje, o finalzinho, e abro o InDesign aqui para vocês. Mostro como é que abre um arquivo, como é que... Sabe, eu posso ir fazendo isso para vocês irem se acostumando, se vocês quiserem. Também, pegar uma meia hora da nossa aula, toda a aula e ir mostrando, para vocês se acostumarem. Vocês só vão aprender na prática, na real. A gente sabe que não é uma ferramenta difícil, mas é uma ferramenta que você precisa se habituar a ela. Tem alguns comandos do Photoshop, que são da Adobe, né? Comandos Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, esses comandos normais de sempre você vai conseguir utilizar. Mas tem outros comandos que são próprios da ferramenta, tem algumas nuances que são próprias da ferramenta. Tá? Então a gente pode tirar, se todos toparem, uma meia horinha de toda a aula e abrir a ferramenta, mexer. Professor, então tá. Faz uma página para nós aí. Se vocês toparem, é claro, né? Eu, Vitor, acho melhor não. Porque assim, como tu falou, tu vai ser muito mais na prática. Então acho que talvez até tome um tempo que seja importante, entendeu? Não sei. Perfeito. Vocês por mim, né, gente? O resto aí, se quiser. Eu sempre abro a disciplina a disciplina é de vocês, né? Eu tenho um planejamento aqui, mas a gente acaba seguindo muito do que vocês necessitam também, tá? Se for necessidade, a gente abre, certo? Quem de vocês aí já sabe mexer no InDesign, Photoshop? Não, eu sei que tu falou outra coisa. Levantei a mão falando. Isabel? Isabel saiu. Não, tô aqui, professor. Oi. Não, tô aqui, é só porque eu tava procurando uma folha. Não, tranquilo. Tu sabe mexer no InDesign? Não sei mexer no InDesign. Juan? Não conheço. Não sei mexer. Não, Ariadne? O InDesign foi aquele que a gente usou na última aula do semestre passado?
Eu acho que vocês usaram o Canva, né? Naquele projeto de vocês, né? Ou usaram o InDesign, eu não lembro bem. Eu usei o Não, Canva. então pois é, eu usei o Canva porque eu não consegui mexer no InDesign. Não, mas nós vamos aprender nessa disciplina, tá? Matheus? Tá mexendo, né, Matheus? Não. Não? Opa! Vamos nessa. Vitória? Não, não sei. Não? A Isadora sabe? Eu consegui mexer naquela época, mas apanhei bastante. Então vamos aprender. Reginaldo Ozildo sabe. Ah, o Reginaldo Ozildo sabe. Você que era aluno ali, mas Outro Reginaldo. cadê? Vamos lá então, pessoal. Esse professor Zoom sou eu também, tá? Eu tô no professor Zoom e tô no celular aqui no Reginaldo. Vamos lá. Pessoal, o que vocês disseram? Vamos começar por ordem alfabética? Deixa eu ver aqui, estudantes. Amanda não está. Ariadne, o que você separou aí para nós? Então, eu peguei. Na verdade, estava do meu lado, então foi bem rápido, assim. Que é esse caderninho, eu peguei pela capa mesmo, é tipo um diáriozinho. E eu Legal. comprei ele justamente por impulso pela capa, na verdade. Porque eu não precisava dele e eu comprei por causa da capa. Então eu falei, vai ser isso mesmo que eu vou falar. Posso explicar? Pode explicar. Então, como eu disse, eu tinha visto no anúncio que apareceu e, tipo, de cara chamou a minha atenção. Vou deixar aqui do lado, tá, gente? Pra poder vocês verem. E tudo na capa, no caso, já tinha chamado a minha atenção, porque, primeiramente, é porque são vários selinhos de viagem e meio que o meu maior sonho é viajar ao mundo, então, de cara, já chamou a minha atenção por causa disso. E principalmente porque são todos Paris, no caso. Tem a Torre Eiffel, tem a Catedral de Notre Dame, tem o Museu do Louvre, tem o Arco do Triunfo. E Paris, assim, eu sou apaixonada pela cidade desde que eu era criança e desde a minha adolescência que a cidade tem sido a minha meta, sabe? Como trabalho, para viver também. A minha meta é ir trabalhar lá e viver em Paris e tudo mais. Então, eu meio que tive muito apego por isso, justamente por causa disso. E eu não precisava desse caderno, realmente não estava precisando, e não foi tão barato também, porque veio lá de outro país. Mas eu comprei porque eu achei muito lindo, e ele é tipo de corinho, assim, e tal. Eu falei, e ele tem uma vibe muito antiga, que também é outra coisa que é muito que eu não sei porque eu sou apaixonada por coisa mais antiga, dessa coisa mais nostálgicazinha, assim. Eu falei, eu vou comprar. Aí eu comprei. Aí hoje em dia eu uso ele tá na maioria em branco, mas eu uso ele justamente para estudar o meu francês, que é já para eu ligar isso, né? Minha meta é para Paris, então eu vou estudar francês com esse caderninho que eu comprei. Então eu juntei o útil ao agradável. E foi isso. Perfeito. Arrasou. Vamos lá, Ariadne. Arrasou mesmo, Vitor. Vamos lá. O legal é que assim, ó, parece que o caderno foi feito para você. Né? Realmente. Não, né? Então, quando alguém pensou esse produto, eles não pensaram assim, quem vai comprar vai ser a Ariadne. Não, eles pensaram assim, alguém que gosta de Paris, e então nós vamos escolher vários elementos que remetam à cidade. Alguém que, além de gostar de Paris, tenha um gosto por retrô, porque a característica ou vintage, né? A característica desse caderno tem essa proposta, né, de remeter ao passado. Então, já que remete ao passado, a gente pode cobrar até mais caro, porque é um artigo que não é para qualquer é um artigo quase que exclusivo, mas ele foi produzido em massa. Então, várias Ariadnes pelo país ou pela internet compraram esse produto. Então, eles pensaram na persona Ariadne, né? Não pensando só em idade, mas pensando em comportamento, pensando, se a gente voltar aqui, ó, para esse tipo de proposição, deixa eu tirar aqui a tela da frente. A mensagem visual o que é? Eles pensaram em pessoas que encaram o mundo dessa forma, né? Então, a tendência, por exemplo, individual de alguém que gosta de Paris, por exemplo. Então, essa pessoa ela vai comprar. Do A nós vamos para o I. Isabel. Isabel, tá aí? Eu?
Isso, Ah, eu? Ai, que triste. Tá, ai, eu não sei decidir, professor. Então, eu peguei essa planta, não sei se dá pra ver a planta, dá, né? cacto. Porque tem um valor sentimental pra mim, então quando eu olho pra ela, eu não lembro só da planta em si, mas da pessoa que me deu, então isso eu não sei se tá certo, mas é um valor sentimental. Foi o Matheus? E eu gosto de... Oi? Não, Foi o infelizmente Não? não, ele não me deu presente nenhum até hoje, aliás. Ai, ai, ai. Joguei na roda. Não, mas enfim, Ah. eu gosto de cactos e eu acho impressionante a forma como eles não necessitam tanto de água quanto as outras plantas normalmente necessitam. Eu não sei se era esse o intuito da brincadeira, da dinâmica, mas enfim, eu tô falando da imagem aqui que eu tô vendo, né? Não sei se era um produto específico. Era um produto específico? Tanto faz. Eu quero que tu expresse o que... A leitura que tu está fazendo do cacto tá boa. Pode prosseguir. Tá, então tá. E além disso, cada uma delas, tipo, tem a sua peculiaridade. Porque, de alguma forma, uma vai mais tortinha, outra vem mais certinha, uma de um jeito, a outra de outro. E tirando que também tem formatos diferentes e cores diferentes. E é isso. Não sei o que Tá, mais falar, gente. tá perfeito. A casa tá uma zona, tá todo mundo se brigando aqui. Vou desligar o Ó, áudio. cuidado, se abaixa para não voar a faca. Tô brincando. Então vamos lá. A gente saiu de Paris, olha só que legal isso, né? A gente saiu de Paris e foi, sei lá, para o México. Esse cacto é natural do Brasil, por exemplo? A gente Eu não não sabe. sei. Né? Enfim, dá para pesquisar ali depois e ver. Provavelmente tu vai trazer na próxima aula para nós de onde é que vem o cacto. E como Tá. que tu Trago. vai pesquisar também como que as pessoas vendem esses cactos. Em que tipo de... em redes sociais, toda a comunicação por trás do cacto. Depois eu explico melhor como é que isso vai ser feito. Mas vamos lá. A gente saiu de Paris, né, né, numa viagem, no sonho da Ariadne, que ela está estudando francês, enfim. E aí a gente traz um objeto que hipoteticamente não tem tanto valor, é um valor irrisório, 10, 20, 30 reais ou 50 reais, enfim. Mas ele tem um valor sentimental, ele comunica. Então, aquele cacto, dentro de tudo que a Isabel tinha dentro do seu quarto, foi o que mais comunicou para ela. Então, muito provavelmente, quando alguém for produzir um conteúdo que tenha relação com o cacto, sei lá, um cacto brigando com a Margarida, a Isabel vai ser impactada. Isso não quer dizer que agora as pessoas vão pensar em cacto para produzir tudo. Vai ter capa de revista, capa de jornal com cacto. Não, não é isso. Mas existem elementos que a gente nem imagina que também podem ser utilizados numa comunicação. A exemplo do cacto. Tá? Isadora. Pronto. A gente saiu da França, foi para o México e agora vai para a Alemanha. Opa! Eu ganhei um livro esses dias, eu ainda não li, mas a capa já me chamou muito a atenção. Porque são todas as mulheres de Hitler, vai de mãe, sobrinha, até as esposas mesmo que ele teve. E chama atenção porque é uma pessoa que foi tão ruim, mas na capa, pelo menos, a mulher parece estar de livre e espontânea felicidade. Por que o Hitler está em brilhoso aí? Tá Não, brilhoso, né? tá em vermelho. Em relevo. Sim. Isso é proposital? É vermelho vinho, vermelho sangue? Eu não consegui ver aqui. A imagem É vermelho sangue. Vermelho sangue. Eu acho que esse é o intuito. Lembrar de mortes ou algo assim. Tá, e a capa... Tu pode mostrar novamente a capa aí, por favor? Tem que falar que senão não aparece para mim aqui. Oi. Isso, agora apareceu. Tá, legal. Professor, a primeira coisa que eu penso quando eu olho essa capa do Hitler é, tipo assim, eles vamos lá, botaram o Hitler como, tipo, o topo, né? E, tipo, as mulheres, tipo, ali embaixo, sabe, dele, Submissas. Sim. sabe? É.
Mas foi uma pessoa tão ruim, e aqui cita várias mulheres que tiveram na vida dele. E como foi possível isso? Entendi. Uma coisa que dá para perceber nessa capa aí também, não sei se eu estou vendo a distância e não consigo distinguir bem, mas parece ser um tom de sépia, como se a imagem fosse antiga, como se fosse algo relacionado ao passado, parte da história. Me Fala corrija da se eu mãe estiver também. errado. Sim, sim. É isso, né? A capa é como Aham, se fosse um jornal velho, né? sim. Tem várias fotos no final do livro da mãe. São todos nesses tons. Tá, agora, por que tu escolheu esse livro? Porque ele me Porque chama você... atenção. Eu gosto muito de história, eu gosto de ler história, eu gosto de ler coisas relacionadas à política, à polícia. Isso me chama atenção. Quem deu esse livro para você, comprou para você ou ele só deu, tá lá na gaveta e, vou levar para Isadora? Que eu saiba, comprou. Foi o Wanderson? Não. Foi uma Não. amiga que mais me incentivou a leitura. Legal, legal. Hitler, tá aí, uma baita leitura. Vamos lá. Essa capa vende. Por que essa capa vende? Porque Hitler, hipoteticamente, né? Eu não conheci, eles não conheceram, a gente lê as histórias, né? Em relação às mulheres, ele parecia ser uma pessoa comum como qualquer outro, exceção das mulheres judias. Então, é uma forma não de humanizar, né, porque ele era humano, mas é uma forma de dizer o seguinte: olha, sabe aquele personagem da história que matou milhões de gente, milhões de pessoas? Então, existiam mulheres por trás deles. Por quê? Tem um ditado popular que diz assim: atrás de cada grande homem cada homem sempre existe uma grande mulher, alguma coisa assim, né? Então, eles usaram um ditado popular que muitas pessoas conhecem para construir uma capa histórica, né, que trouxesse olha só como tem várias informações implícitas aí nessa capa, né? Como a capa tem uma característica de história, as mulheres que estão atrás de grandes mulheres que estão atrás de um homem, né? Então, quem são as mulheres que estão atrás do Hitler? Isso vende, né? Isso comunica, as pessoas querem saber, né? Isso tem um impacto, né? Então, todo esse planejamento visual, o Hitler escrito em vermelho, nós vamos trabalhar depois com cores, significado de cores também, nós vamos aprender durante a disciplina, tá? E parabéns pela escolha. Então, nós fomos para a França, México, né? Se eu não estiver enganado nos cactos, e Alemanha. Agora nós vamos para o Juan. Juan tá aí? Tô aqui. Só que eu não tenho webcam. Então eu procurei na internet. Eu não sei se tu prefere que eu compartilhe a tela ou que eu te mande o link da imagem. Não, pode compartilhar a tela então. Fica à vontade. Ok. Eu não posso compartilhar a tela enquanto o senhor estiver compartilhando a tela. Opa, então Eu posso mandar o saio link aqui aqui. no chat pra ti. Faz favor então. Aí eu acesso. Vou ver aqui. Deixa eu fazer copiar e colar no navegador. Peraí, vamos lá. Vamos ver aqui, peraí. Mais. Cadê? Eu também tô meio atrapalhadinho aqui com essa... Quer que eu mande no WhatsApp? Faz favor, Juan. Tem meu WhatsApp ainda? Eu tenho o grupo. Opa, boa, Juan. Manda lá. Manda lá que eu abro aqui já. Bem. Beleza. Ilão. Eu peguei um negócio simples, porque as minhas coisas estão encaixotadas. Eu tô reformando o quarto. Bom, Boa, vamos lá. eu escolhi o café pilão porque quando eu era pequeno, morava no Rio Grande do Sul, a minha avó sempre me dizia para mim ir no mercado e comprar o café. Só que não podia ser qualquer café. Tinha que ser o café com a xicarazinha vermelha, que era o café pilão, que era o mais gostoso, que era o mais forte, que era o que demorava menos tempo para fazer. Pelo menos é o que ela falava, né? E aí, sempre que eu entrava no mercado, eu olhava para as prateleiras, o que me chamava a atenção era a xícara vermelha do café pilão. Porque tinha que pegar o café pilão, porque ele era o forte, ele era o bom.
E todo o contraste que dá com o branco e o dourado que tem no café sempre atinou quando eu olhava para as prateleiras para poder pegar o certo para levar para minha avó. E é só uma marca que eu resolvi pegar para botar aqui de exemplo na aula. Perfeito. Vamos lá. Olha só. Não sei se vocês conseguem perceber ali, ó. Ele tem o formato de um pilão mesmo. Ele faz isso aqui, ó. Isso aqui é o formato de um pilão, que é de madeira, né? O pilão ele tem uma boca, deixa eu ver mais ou menos aqui. Ele tem uma boca, o pessoal bota o café ali e aí soca. Antigamente Pesquisa era feito na assim. internet a imagem do Antigamente. pilão. Ah, boa. Pilão para pilar café. Ó, aqui, ó. Ó, esse é um pilão, que é a imagem que eu acho que eu saí do teu. Deixa eu abrir de novo aqui. Ah, tá aqui, ó. Ó, pilão, pilão, pilão. Ó. Esse formato aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o meu mouse, então, né? Ó, esse formato aqui é o formato de um pilão. Outra coisa, você falou que o vermelho era mais rápido, né? Café solúvel é muito mais rápido de fazer do que o café normal, é isso, né? Concorda? Sim. Então, eles se apegam muito a isso. Café forte do Brasil. Por que café forte do Brasil? Porque o Brasil ele tem uma história muito grande com o café. A própria história do Brasil ela se resume a isso. Teve um período que quem dominava o país era os senhores dos cafezais. Então tem muita história por trás do Brasil em relação a isso. Tá? Tem muita coisa subliminar aí, a cor a gente vai abordar mais. Né? A própria fumaça aqui, ó, que sai da xícara de café vermelho ali. Enfim, coloração do café. Isso a gente aborda em outra oportunidade, tá? Obrigado pela participação, tá, Juan? Espero que tu se organize aí para a gente poder ter tua presença né, com mais ênfase na aula, tá? A Maria Gabriela está conosco, não? Não, né? Maria Gabriela, não. Maria Luísa também não. Matheus da Silva Gomes. Estou. Ô, Matheus, tu não fez o estágio conosco? Fez, né, o estágio no semestre passado, né? Ou não? Não. Não? Então era outro, Matheus. Desculpa. Então, vamos para os Estados Unidos. Opa! Os Tá, Simpsons. então os Simpsons. Então a gente foi para França, ó, França, México, Alemanha, voltamos para o Brasil e agora vamos para os Estados Unidos. Legal, vamos lá. Tá. Primeiro porque eu escolhi essa capa desse caderno porque remetia a um desenho que eu sempre assisti bastante e gostei bastante. Daquele protagonismo da família dos Simpsons, por fato de ser um desenho animado e eu sempre gostava dessas coisas mais animadas, extrovertidas. Depois, nessa capa, a gente vê um Simpsons um pouco mais com ferramentas, um pouco mais com tecnologia, que é a área, basicamente, que o jornalismo e a publicidade, o curso de comunicação se abrange, né? A área de comunicação, a área de tecnologia. Então, eu busquei trazer um pouco da minha, não seria o meu imaginário, mas um pouco da minha infância, um pouco das minhas raízes, para o momento atual, da minha juventude, de uma decisão atual, que seria a tecnologia. Então, os Simpsons, que tem aqui as ferramentas, as chaves, ligando, representando bem de fato a tecnologia, o século que a gente vive, que é um século bastante tecnológico, né? O desenho não deixa de ser antigo, mas traz também bastante atualidade. Matheus, provavelmente tu já ouviu falar durante a disciplina que o jornalismo ele tem que produzir conteúdo para um padrão. E esse padrão de ouvinte, de espectador, né, de leitor, ele é o Homer Simpson. Já ouviu falar isso, né? Uhum. Já ou não? Não entendi. Cortou, cortou ali quando o professor falou, já ouviu falar. Já ouviu falar durante o curso
que o jornalismo ele costuma produzir, principalmente o Jornal Nacional, por exemplo. O Jornal Nacional ele tem um consumidor final que é o Homer Simpson. Então ele não pode ser nem muito difícil de entender, né? E nem muito tosco. Ele tem que ter uma compreensão média, onde quem tem pouco conhecimento e quem tem muito conhecimento possa entender e dali tirar as suas conclusões. O ouvinte, o espectador do jornalismo, né, do Jornal Nacional, por exemplo, é o Homer Simpson. Essa é uma frase que o William Bonner, em um documentário, ele falou. A gente assistiu. Quando eu era estudante, eu peguei essa informação, eu aprendi em sala de aula isso, né? E esse é o nosso público, enquanto jornalistas, é escrever para Homer Simpson. Então, não sei, como tu falou, não sei se foi teu imaginário, se foi tua infância, se foi tudo que tu estás aprendendo hoje, mas essa capa tu fosse comprado por ela. Não foi tu que comprou a capa. A capa te comprou. Opa, quero essa capa aqui, né? Quero esse caderno aqui, né? Quero isso para mim, isso me representa, isso sou eu, é tudo que eu estou aprendendo, é tudo que eu estou... A capa é o Matheus, né? Então, e é isso que o planejamento visual tem enquanto poder. De repente eu, Reginaldo, né, passando por uma capa dessa, por mais que eu também esteja envolvido com jornalismo, por mais que eu tenha praticamente todas as características que tu tem, de repente eu não fosse comprado nesse momento pela capa. Talvez eu preferisse uma outra capa, talvez uma capa só preta, toda escura, sei lá. Mas naquele momento a capa te comprou. Então, isso é legal, tá? Legal mesmo. É isso que o planejamento visual faz, né? Ele tem o poder de escolher as pessoas. As pessoas não escolhem, elas são escolhidas por ele. Vamos lá, Cido Delmar está conosco? Não. Não? Vitor? Oi. Tá. A gente agora vai para o mundo musical, mas mais ou menos. Eu tenho um CD de uma artista que eu gosto muito, que é a Camila Cabello, e esse CD eu gosto muito, muito, muito. Só que eu decidi comprar a versão física dele. Porque também, como a Ariadne falou, ela não precisava do caderno e eu também não precisava do CD físico. Porque dá pra ouvir tudo por streaming, então a gente não precisa, né? Qual é Mas o eu nome gosto do disco? Oi? Qual é o Não, eu nome tenho do aqui. disco? Eu vou mostrar aqui. Ah, tem aí? Ah, tá. Aqui, eu comprei, porque eu comprei ele físico. E aí, eu comprei ele físico justamente pela composição dele toda, visual, do encarte e tudo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa é a capa principal, peraí, Dá pra ver? Ah, peraí. Agora vai dar pra ver. Dá pra ver aqui assim? Eu gosto muito da composição dele, porque basicamente ela lembra a época vitoriana, das pinturas vitorianas, sabe? E eu gosto muito de história também, como a Isa falou, e gosto muito também das pinturas. E como é um CD que eu gosto muito, eu falei, cara, o CD é muito bom pra mim, e ele é muito bonito visualmente na parte que eles trabalharam da visão, né? E até tem muitas fotos dela, e tipo, tudo é meio uma pintura, e tudo é meio assim, dessa parte vitoriana, sabe? E eu gosto muito. E aí isso mexeu comigo e eu também gosto de colecionar CD, né? Eu tenho muito CD e aí eu comprei. E aí eu vou mostrando aqui pra vocês, ó. Tem várias coisas que lembram bastante. E acho que é bonito, né? Aqui, ó, parece um quadro, inclusive, ó. Sim. Parece como se fosse uma princesa, uma rainha vitoriana, sabe? Enfim. Perfeito. É Ô, isso. Vitor, aquela capa ali, ela não parece... deixa eu ver se eu acho aqui, ó, a Marilyn Monroe. Só que em vez de estar de branco, tá... Então, eu acho que é porque não dá para ver muito bem aqui, mas aqui ela tá, tipo, tem água e ela tá, tipo, sentada assim, sabe? E aí, tipo... Mas eu acho que diz que parece que tá com o vestido voando, sabe? Que nem a Marilyn. Tem um efeito no cinema que eles capturaram, que eu acho que essa imagem aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Essa imagem aqui, ó. Peraí. Essa imagem aqui, ó, só que aqui não mostra muito bem, mas a imagem tá voando, ela passou num bueiro, sei lá, ou fizeram de propósito, e aí naquela época, né, isso era um absurdo, ela se mostrar como ela está se mostrando aí, né? Então, quando
talvez tu não tenha percebido, mas para muitas pessoas, como por exemplo, para mim, tem um impacto visual diferente. Para ti Sim. tem um impacto porque tu é apegado à história, enfim. Para mim tem Aham. outro, que é mais voltado à mídia, ao cinema, que são coisas que eu pesquiso. Então, Sim. nós dois fomos, assim, ó, a gente foi impactado de forma diferente, né? Que é o que eu E assim, ó, a parte vitoriana, assim, também tem muitas pinturas românticas. E o próprio nome do CD é Romance. Então, eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, que ela se inspirou, sabe? E aí veio total pra emoção e de algo que eu gosto, sabe? E aí eu falei, vou comprar e veio e eu falei, fiquei feliz, fiquei contente com a compra, sabe? Não é aquela compra que tu fica, putz, por que eu comprei? Não, realmente gosto de ter ele aqui, gosto de ficar vendo ele de vez em quando. Mas ouve ela no Spotify. Ou no Spotify. Não tem nem mais coisa pra botar CD, nem no carro mais dá pra botar. Só por colecionar mesmo. Legal, Vitor, legal. Legal, parabéns, tá? Parabéns pelo exemplo que trouxe. Vamos lá, Vitória Bustamante Antunes. Tá aí, Vitória. Vitória? Eu ia de pegagem da só no campanha de decisão. Às vezes Tá bem, onde faz, tá bem, tem executivo. No bar tem o cautivo. E ali desculpa, tem Vitória. as de Vitória, tá travando o teu áudio, tá? Se tu quiser mandar o áudio pelo grupo ali. Alô? Não, tá bem ruim. Não sei se os demais colegas conseguem ouvir, não. Tá bem ruim também. Tá ruim, né? Pode mandar no grupo ali, naquele grupo que tu já tá. Ô, professor, acho que se todo mundo desligar o áudio e o vídeo, talvez ajude ela. Opa, boa, bem pensado. Vou desligar aqui. Ô, Vitória, acho que Agora é alguém bom. tá me escutando? Sim. Acho que da internet sim, então. Tá me escutando? Sim. Sim, pode falar, Vitória. Tá bom. Olha, ó, eu pensei mais porque, tipo, a questão de destaque mágico motivo. Do lado tem o batido, aqui tem as placas de. E eu acho bem interessante, porque essa que é falando bem cena que vários vem do trem. E também bonita essa imagem do locomotiva dentro do trem. Quando lança a campanha, bem esse aspecto da campanha. Não sei se ouviram. Eu ouvi. Eu já conheço essa campanha, tá? Tu consegue mandar essa imagem para nós, para que eu possa abrir aqui? Por favor. Consegue? Pode ser no grupo aqui. Não? Ela não tá escutando nada. Não tá escutando? Ela botou aqui. Tá. Eu vou procurar aqui. Quer ver? Campanha Ferrovia Teresa Cristina. Vou ver aqui. Não. Imagens. Vamos ver se a gente acha aqui. Não. Eu vou no Vai no site da Instagram, Ferrovia. professor, deles. Ah, boa. Instagram. FTC. Não. Acho que tá a Ferrovia Teresa Cristina mesmo. Ferrovia. Aqui, ó. Ferrovia Teresa Cristina. Deixa eu botar aqui pro lado aqui. Tá, vamos lá. Essa campanha aqui, ó. Ó. Foi essa aqui, né, Vitória? Essa imagem aqui, né? Tá, vamos lá.
Aliás, parabéns, Vitória, tá? Por ter escolhido essa campanha. Eu até mencionei mais cedo que hoje eu tive lá no Museu Ferroviário. A gente está fazendo um projeto com o Museu Ferroviário para valorizar a cultura local a partir aqui da rádio, né? Um projeto a partir com a rádio. E eu até mencionei antes no início da aula sobre essa campanha, que é uma campanha institucional da ferrovia sobre os perigos de achar que vai dar tempo, né? Isso impacta muito. Uma campanha como essa, por exemplo, ela, ou pelo menos deveria impactar, né? O fato de todos morarmos aqui à beira da ferrovia, ela deveria nos impactar. E se ela está sendo feita é porque algumas pessoas, elas, infelizmente, não levam isso em consideração. Não levam em consideração que é preferível esperar do que achar que vai dar tempo, né? Então, muito bem bolada essa campanha. Tem um vídeo institucional, não sei se a gente consegue ouvir aqui, ó. Vamos ouvir, é um minutinho, né? Vamos ouvir um pouquinho. Não, peraí. Não saiu o volume. Estão conseguindo ouvir? Não? Agora eu tô melhor. É muita coisa aberta, Vídeo não. então tu tá ligando. É muita coisa aberta. Não, mas só olhando aqui a gente já consegue ter uma base, né? Olha só como eles trabalharam aqui, ó. Vamos voltar aqui para o começo, ó. O trem, né, uma simulação, tal, ó, um acidente. Né? E aí eles pegaram cenas reais, né, de situações aqui, ó, simularam, enfim, construindo bombeiros, tal, como que criaram a cena real, né? Criaram ó, e aí, olha que legal. Você vê, eles tiraram, olha a fonte, repara na fonte ali, ó. A fonte se mexe, a fonte é o trem. Então, quando eles dizem pare na fonte, quando a fonte está escrito pare, quando a fonte está dizendo escute, a fonte está em movimento. Percebam? Olha só que bem bolado que eles projetaram isso. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, pare, ó, o trem está em movimento. Olhe, o trem está em movimento. Escute, o trem está em movimento. Então, a própria fonte ela não é estática, ela foi pensada para trazer esse movimento do trem. Né? Ó, pare, olhe, escute. Às vezes a gente tem a placa ali, pare, olhe, escute, e não dá bola. É só uma placa. A placa está parada, mas o trem está em movimento. E é isso que eles querem demonstrar com isso. Né? Ó, pare, ó, olhe e escute. E aí, se você não faz isso, aí tem os veículos quebrados ali para prejudicar, né? Para mostrar que uma ação errada prejudica. Eu coloquei pessoal, agora no computador. Agora consegue me consigo ouvir? Tá, Isso. tu viu a minha explicação sobre por que eu escolhi a imagem? Eu ouvi mais ou menos, travando. Se tu puder repetir. Eu vou repetir, eu escolhi a imagem porque, tipo, agora, essa imagem pare, eu achei interessante por causa desse... Dentro da palavra tem a locomotiva, né? Aí toda a extensão dela, do lado tem o carro batido e também a sinalização. Tipo, ultimamente ninguém tá respeitando mais a sinalização, sabe? A ferrovia tá desesperada atrás de campanhas para os motoristas pararem quando o trem tá passando, os pedestres também. Então eu achei bem interessante essa locomotiva indo em direção do carro e ali a sinalização. Algumas pessoas não entendem, né? Mas eu achei bem interessante também. E o legal assim, ó, pode falar, desculpa. Não, pode falar. O legal assim, ó, pare de achar que vai dar tempo. Sim. Então, é um alerta, né? E é um puxão de orelha também, né? O pare é para você parar ali na ferrovia. E também para você parar de achar que vai dar tempo em passar na ferrovia, passar ali quando o trem estiver vindo, né? O trem está em movimento sempre. Então, pare, olhe, escute. Pare, olhe para os dois lados e escute para ver se o trem não está apitando para te avisar. Muito legal mesmo. E aí, ó, paz na linha, né? É o logo deles aqui, ó. A campanha que tem, todo ano tem essa campanha.
Bem bolada. E tem que fazer Parabéns. todo ano, porque ninguém respeita todo ano. E também ela foi lançada na semana que, tipo, teve um acidente de carro em Jaguaruna com o trem. Houve uma mulher no Morro da Fumaça que também entrou na frente do trem. Então, eles lançaram bem numa época que precisava disso. Perfeito, perfeito. Parabéns, Vitória. Parabéns, tá? Pessoal, olha só. 9h25, tá? Eu não vou prender vocês até o final, mas eu vou dar uma atividade para vocês trazerem na próxima aula. Trazerem. Quem ouve, a gente está em espaço físico, né? Mas é isso. As nossas aulas vão ser assim, né? Deixa eu ver aqui. Eu me perdi aqui. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Não. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, para vocês. Vocês já encontraram a mensagem. Então, essa mensagem que vocês encontraram hoje em casa, né, e vocês falaram, eu vou pedir que vocês tragam uma outra, ou pode ser a mesma, tal, mas que vocês tentem. Hoje foi uma conversa muito informal, assim. Eu gostei da capa do caderno, eu gostei da capa do CD, por isso, por aquilo, tal. Mas tentem pesquisar. Por exemplo, eu falei até para Isabel, do cacto. Né? Por que o cacto vende? Né? Por que eu vou numa floricultura e não compro uma rosa, mas compro um cacto? É um comportamento? É algo relacionado, por exemplo, à dinâmica do dia a dia? As pessoas estão sem tempo para cuidar de plantas? Ou as pessoas moram em apartamentos, só nasce cacto em apartamento? Sei lá. Tentar pesquisar como que o cacto é vendido, por exemplo. Né? No caso da capa de CD, Vitor, aquilo que chamou mais sua atenção, né? Tenta trazer outras capas e ver como que elas são construídas, como que elas foram pensadas. Tente ver alguém que compraria como se fosse o Vitor comprando a capa da Camila Cabello, né? Então, tipo, sei lá, uma capa do Pink Floyd. Por que o cara compraria o CD do Pink Floyd com aquela capa? Ou do Gorillaz? Sei lá, tô chutando aqui alguns cantores. Tipo, dá todos os detalhes do porquê que, tipo, a capa do CD, tipo, a construção visual do CD me chamaram tanta atenção para que eu pudesse comprar. Só por causa disso. Isso. Tá. Exatamente. E tentar contexto, olhar assim, ó. Isso, em texto. Pode ser contexto. Pode ser, eu estava lá no Oktoberfest e aí, tipo, era um ambiente propício para que eu comprasse uma camisa da Alemanha. Tá. Sei lá, porque daí, olha só que legal. Todo o planejamento visual da festa leva para que você também compre caneca, camisas da Alemanha, então, tudo isso, tá? Então, essa é a proposta. No caso da campanha ali, Vitória, você trouxe uma campanha do acidente, né? Tente procurar outras, não só do trem, mas, sei lá, tem campanhas para jet ski, por exemplo. Como é que isso acontece? Tem época do ano? É só no verão? Né? Como é que é esse comportamento? Ver como é que essas campanhas são realizadas e tenta ver assim, ó. Pô, a campanha do jet ski, ela trabalha com uma proposta voltada para o verão. Então, tem água, tem todo um... Eu não posso fazer uma campanha de jet ski com neve, por exemplo. Né? Então, mas é muito óbvio? Sim, às vezes é muito óbvio, mas é aquele óbvio que impacta. Né? Por que a campanha do jet ski é tão óbvia porque é na água e a do trem tem que ser tão minuciosa? As pessoas não percebem o trem, não percebem o trilho, o comportamento é diferente, sabe? Tentar fazer essa análise. Juan, tá aí ainda, Juan? Tô sim. Show. Juan, se tu quiser trazer esse exemplo, tranquilo. Se quiser procurar outro e pensar de outra forma, tá? Mas o do café ali é legal. De repente, uns 2, 3 cafés diferentes. O Pilão, se eu não me engano, ele tem uma marca premium de café. Tenta fazer essa diferença. Por que um é vermelho e o outro é preto? Né? A embalagem, sei lá. Por que E às vezes é o mesmo café, não é? Sei lá. Tenta trazer algo nesse sentido, tá? Matheus, igual. Deixa eu
ver quem mais está aqui. O Vitor. A Isabel já falei. Opa, deixa aqui. Tô apanhando aqui para... O Matheus, o Juan já falei. Ariadne também. O caderno, Ariadne, né? Um caderninho que tem a ver com você, com a França, né? Esse caderno é de marca comum, é importado? Você falou que era importado, é isso, né? Na verdade ele não tem marca nenhuma, é só uma empresa que fez, assim, que pratica. Mas Então, não tem marca. Vê com a empresa se ele tem outros produtos, para ver se é uma linha de produtos, França, Itália, Japão, não sei o quê. Ah, tá. Sim. Faz sentido, né? Então, isso para a próxima aula. E a próxima aula a gente começa debatendo isso, eu vou pegar os textos de vocês e aí eu dou sequência, tá, pessoal? Olha só, todos estão ali no grupo Planejamento Visual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu ainda não tô. Quem não tá? Eu, a Isabel. Isabel. Alguém pode adicionar a Isabel? Por favor. Não dá, professora, só tu. Tá, peraí. Deixa que eu entre depois, professor. Não é só no link lá? É no link, Para facilitar, o professor pode mandar o link, tipo, criar agora ali junto de novo e mandar ali e a gente envia para ela agora. Não sei. Não precisa, gente. Nem se preocupem. Eu olho lá depois, nem se preocupa. Tá, eu tô com 300 coisas abertas aqui. Lá no Eva e entra. É importante, tá? Aliás, obrigado, tá, Matheus? Olha só. Por que é importante vocês acessarem lá? Por que é importante vocês acessarem lá? Porque vocês vão demonstrar para o sistema que vocês estão interagindo com a disciplina, certo? Então, o fato de vocês interagirem com a disciplina... não, o professor Reginaldo vai ter ponto positivo? Não. Mas eu vou ter argumentos amanhã depois para dizer o seguinte, olha, o Vitor, ele teve dificuldade, ele acessava os materiais, né? Se eu precisar ajudar o Vitor amanhã depois, eu tenho argumentos. A gente precisa dar uma colher de chá para o Vitor, né? Se vocês não acessarem, fica tudo registrado ali, a quantidade de acesso e tal. Eles vão dizer, mas o cara não acessava nem os materiais, como é que tu agora quer dar colher de chá para o cara? Entendeu? Então eu preciso que vocês acessem. Todo dia de aula eu vou encaminhar lá. Oi, pessoal, hoje a gente vai ter aula, lembrando, já prepararam o material, tal, assim, assado, certo? Só vou ver aqui, onde é que está aqui o formulário, vamos ver se é esse. Formulário de presenças. Então é esse aqui mesmo. Vou colocar aqui. Tati. Aqui. Espera aí. Pô, tô apanhando pra esses hein? Mais. Vamos ver aqui. Tati. Ó. Tá ainda a presença, tá? Vocês preencham. Cliquem na caixinha aqui de vocês, ó. Ó. Ariadne, clica na caixinha, bota o e-mail. E se quiser dar um feedback, tá? Estão conseguindo ver aí, então, né? Vitória também, clica na caixinha Vitória aqui. Bota o e-mail, tá? E um feedback, se quiser, sugestões, críticas, tá bom? E aí eu vejo vocês na próxima aula, então, toda segunda-feira, comigo aqui, Reginaldo Osnildo, certo? Perfeito, Espero poder contribuir com vocês aí, poder de alguma forma fazer a diferença na vida de vocês, aprender com vocês também. Eu sei que vocês são fera em vários sentidos e eu vou com certeza aprender com vocês também, tá? Mandem a presença, tá? Eu sei quem estava em sala, não adianta compartilhar com os colegas, né? Eu sei, já fiz um print aqui, né? Com quem estava em sala, então, ó, fiz um print. Já vou salvar aqui, ó. Ó. Minha cara. Quem estava em sala, eu sei. Certo? E é isso. Espero ter ajudado. Deem um feedback, me xinguem ali se quiserem. Tá? Tô aí para O ajudar. professor falou no começo da aula que fechou o pornô.
Eu falei brincando. Eu sei. Eu tava gravando já, então dá para ver que era brincadeira. Outra coisa, se os colegas perguntarem, eu vou colocar esse vídeo à disposição no Eva também, tá? Se vocês quiserem voltar aqui, vou ver o que aquele louco falou. Aí vocês vêm aqui e olham depois também de novo, vou colocar à disposição. Aí esse material aqui, ó, vai ficar no Eva também, tá? Para vocês olharem. Outra coisa, se vocês perceberem, aqui embaixo, na lateral aqui, ó, tem o livro que eu usei como referência. Eu não estou falando isso, eu estou falando porque eu acho que é isso. Não. Eu estou usando embasamento teórico para trazer para vocês. Então, se alguma coisa vocês tiverem dúvida, professor, quero ler aquele livro lá. Se eu tiver em PDF ou tiver o livro impresso, e talvez eu digitalize o capítulo para vocês lerem. Professor, não quero ficar só naquelas frasezinhas que o professor faz, o professor fala em sala de aula. Me peçam que eu encaminho para vocês, tá? Esse aqui eu acho que eu vou até disponibilizar depois no mural ali, eu acho que esse eu tenho já digitalizado, eu disponibilizo para vocês ali também, certo? E aí tem lá, depois o Trello, na próxima aula eu compartilho com vocês, coloco vocês no Trello, para a gente já começar a trabalhar colaborativamente. Um forte abraço a todos. Professor, vai mandar o link do Trello? Sim, vou dar acesso na próxima aula para vocês aí. Eu complementar algumas coisas ali, tá? Aí eu vou complementar algumas coisas ali, fazer umas correções, botar uns livros ali para vocês lerem e a gente vai conversando por lá, certo? Certo. Todos preencheram já a presença? Eu já. Joia? Um bom descanso para vocês então, tá? Até a próxima Parece também, segunda-feira. Um abraço. Beijos, amigos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Então tá, tô indo. Fui.